Fenelon, a cloroquina derrubou o segundo ministro. Pois é, virou um pouco piada isso em Brasília, dizer que a cloroquina derrubou o segundo ministro, mas ela tem um tanto de verdade, né? O que é que significa de fato? De fato, significa que há uma orientação dentro do governo no sentido de enfrentar certos aspectos técnicos. É bom lembrar que a questão da cloroquina, ela gera posições técnicas conflitantes. Não é dizer assim, uma informação nega a ciência, a outra abraça a ciência. Todos os dois pontos de vista têm, vamos dizer assim, respaldo científico até um certo ponto, mas a fixação em torno de certos protocolos por parte do governo federal, por parte do Palácio do Planalto e particularmente do presidente, levaram a que o ministro Nelson Teich saísse do cargo. Ele saiu dizendo que não ia colocar a biografia dele em jogo em função da cloroquina, né? Ou seja, em função de uma fixação de uma parte importante do governo de fazer com que, primeiro, a cloroquina seja uma regra no tratamento, não só uma possibilidade, uma regra no tratamento, e o isolamento, ou a quebra do isolamento, melhor dizendo, uma perspectiva imediata. O ministro chegou na semana passada a anunciar um protocolo, que iria apresentar um protocolo de transição. Houve choque entre a ideia do Ministério e a ideia do Palácio do Planalto. O anúncio foi suspenso e, em seguida, 2 dias depois, o ministro pediu demissão. O ministro que passou por um constrangimento gigantesco na semana passada, durante uma entrevista coletiva, quando soube de medidas do decreto assinado pelo presidente Bolsonaro, que acabava liberando o funcionamento de salões de beleza, barbearias, academias, e aí ele foi pego de surpresa. Foi uma cena bastante constrangedora para o próprio ministro, que deve ter pensado naquele momento, eu não preciso disso, né? É um nome respeitado no mundo médico, um nome que sempre foi vinculado à chamada medicina complementar, privada, mas que chegou no meio público, na medicina pública, e teve que, vamos dizer assim, comer maus bocados. Agora, um militar, Pazuello, quem está no comando do Ministério da Saúde temporariamente, até que o presidente Bolsonaro escolha o nosso próximo ministro, no meio dessa pandemia, né? É impressionante essa situação. Bom, Fenelon, nós vamos agora a Brasília, porque o Délio Rocha também tem informações lá da capital federal. Queria que o Délio também explicasse aí para os nossos telespectadores por que ele está sem máscara hoje, não é, Délio? Como é que está a situação aí no Distrito Federal com relação à flexibilização do comércio, que foi um outro ponto, né, de tensão também, a questão do isolamento social ou vertical, entre o ministro Teich e o presidente Bolsonaro. Mas aí em Brasília, me diga, por favor, quais são os números de hoje e como é que está a volta gradual do funcionamento das atividades. Nádia, bom dia para você, para o Fenelon, meu bom dia a todos. Primeiro, Nádia, como você mencionou, eu queria explicar que eu não estou usando máscara, né? Estava usando até agora há pouco, porque aqui em Brasília está muito frio, 16 graus neste momento, e eu estava usando máscara, os óculos estavam embaçando. Eu pensei em tirar os óculos, mas aí eu tinha algumas informações para ler para vocês daqui a pouco, né? E sem óculos eu não iria conseguir ler, portanto, aí, por um breve período, numa área aberta, eu decidi tirar a máscara, mas aqui mantendo aquele distanciamento recomendado. E, Nádia, olha, o Distrito Federal foi o primeiro ente da federação a decretar medidas que favorecem o isolamento social, incluindo o fechamento do comércio. Em função disso, o Distrito Federal conseguiu achatar ou estabilizar a curva de crescimento da Covid-19. Hoje, aí, os registros no DF mostram 4.227 casos, isso segundo o levantamento de ontem. Isso coloca o Distrito Federal aí na 12ª posição no ranking, né, dos entes que têm mais casos, só que o Distrito Federal já ocupou a 3ª posição, quer dizer, hoje está numa situação melhor. Em relação aos óbitos, são 57 mortes, e isso coloca o Distrito Federal em 21º lugar, né, quer dizer, numa situação bem mais favorável
em relação aos estados do país, com números melhores, portanto, do que o Piauí. E aí, diante deste cenário, o governador Ibanez Rocha vem discutindo a reabertura do comércio desde ali o final de abril. Primeiro, ele chegou a falar na oportunidade que poderia abrir o comércio no dia 4 de maio, depois adiou para o dia 11 e depois adiou para o dia 18, hoje, segunda-feira. Algumas atividades voltam a funcionar nesta segunda-feira aqui em Brasília, no Distrito Federal como um todo. Daqui a pouco eu vou citar quais atividades, porque eu também queria aqui registrar que na semana passada a Justiça Federal aqui do Distrito Federal, no Distrito Federal, ela acatou um pedido do Ministério Público Federal e do Ministério Público do Trabalho e autorizou a reabertura do comércio no Distrito Federal, só que de forma escalonada, por blocos de atividades. Vamos conferir como ficou essa autorização da Justiça. Nos primeiros 15 dias, na segunda quinzena de maio, estão liberados atacadistas, representantes comerciais e varejistas. Atividades de informação e comunicação, como agências de publicidade, e atividades administrativas e serviços complementares, como agências de viagem. Após os primeiros 15 dias, a partir de junho, está prevista a reabertura de shoppings e centros comerciais. Após 30 dias, na segunda quinzena de junho, restaurantes e outros estabelecimentos que servem alimentos e bebidas, serviços ambulantes de alimentação, serviços de catering e buffet, cabeleireiros e outras atividades de tratamento de beleza. E após 45 dias, no início de julho, é a vez de cinemas e outras atividades culturais, esporte e lazer, academias, clubes sociais, jardim botânico, parques de diversão, por exemplo. Aí também feiras livres e educação e administração pública. Olha, Nádia, essa então foi a decisão da Justiça Federal, né, que autorizou a reabertura de forma escalonada. O governador Ibanez Rocha não gostou, aí recorreu dessa decisão porque prefere uma reabertura mais ampla e mais rápida. Mas um decreto do governador, viu, Nádia, foi mantido e que permite a reabertura de algumas atividades comerciais a partir de hoje, 18 de maio. Vamos conferir aí quais são essas atividades. O que volta a funcionar nesta segunda? Lojas de roupa, lojas de calçado, serviços de corte e costura, lojas de extintores. Aí exigências para funcionar: uso obrigatório de máscara por funcionários e clientes, aferição de temperatura de todos os clientes, disponibilização de álcool em gel 70% e distância mínima de 2 metros entre as pessoas. E o horário de funcionamento é diferenciado das 11 às 19 horas. Nádia, olha, então a maior parte desses comércios aqui que estão atrás de mim, a maior parte está fechada porque só devem, no caso de roupa, lojas de roupa, por exemplo, só deve abrir as portas a partir das 11 horas e essas portas vão permanecer abertas até às 19 horas, quer dizer, um horário mais reduzido neste período de pandemia. Agora, em relação a essas medidas, Nádia, vale aqui destacar duas questões polêmicas. Uma é que existe uma previsão de multa, né, para aquelas lojas que forem flagradas com funcionários sem usar máscara de proteção. Neste caso aí, o empresário será multado em R$4.000. E os representantes dos empresários estão aí reclamando porque dizem que podem oferecer os equipamentos aí de prevenção, mas que não tem como controlar os funcionários. E a outra polêmica em relação aí às lojas de vestuário, porque existe a orientação para que as pessoas não
provem as roupas na hora de comprar, não entrem lá no provador, né, porque isso favoreceria aí a possibilidade de contágio da Covid-19. Só que é muito difícil, né, Nádia? Alguém entrar numa loja e comprar, levar sem experimentar a roupa antes. Nádia Rodrigues. Complicado demais, viu, Délio? Muito complicado mesmo isso aí. Obrigada, Délio Rocha. Passando frio lá em Brasília, vai colocar a sua máscara. Obrigada pelas informações. Graus. É um friozinho bom. Agora é uma situação complicada. Tanto permitir que as pessoas provem as roupas naquele ambiente fechado e logo em seguida a outra pessoa entre, como também comprar sem provar, né? Comprar sem provar também não dá. É uma situação difícil.